Hoje, meu querido, você vai aprender a como se tornar imbrochável sem depender de Tadala, sem depender de comprimidinho mágico, de remedinho secreto, apenas com aquilo que Deus te deu, beleza? Para a gente entender como fazer isso aqui, você precisa entender então o que faz a sua libido e a sua potência na hora H caírem. E aqui a gente tem dois grandes elementos que fazem com que isso aconteça. O primeiro deles é o elemento de cunho psicológico, tá? E que influencia bastante, por mais que algumas pessoas acreditem que não. E o segundo elemento é de cunho fisiológico. É em cima dele hoje que, inclusive, a gente vai trabalhar para você poder conseguir, então, de fato, meu querido, se tornar imbrochável, tá? Vamos lá. Quando a gente une essas duas questões aqui, a gente tem uma série de situações cotidianas que aparecem pra gente. Vamos lá, vamos entender algumas delas. Estresse, cansaço, tudo isso influencia de forma negativa e é muito fácil de você perceber isso na vida real, né? Imagina só você, depois de um dia cansativo de trabalho, você trabalhou o dia inteiro, estresse no talo, chefe te enchendo o saco, se você é empresário, então uma demanda infinita de coisas para se fazer, você tá fudido, moído, quebrado. Porra, é óbvio que o seu desempenho ele vai ser diferente de quando você tá descansadão, tranquilo, final de semana, tá sossegado, não tem ninguém te apurrinhando no pé do ouvido aqui. Então é óbvio, tá? Você consegue entender na prática que esses elementos eles influenciam negativamente a sua performance. Assim como esse aqui, cara, e que muita gente acaba deixando de lado, achando que não dá nada, mas isso aqui influencia negativamente, tá? E muito a sua performance. Por quê? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que o consumo disso aqui é muito diferente hoje do que era há 30 anos atrás. A geração de hoje está exposta a isso aqui, primeiro, numa frequência, numa quantidade e numa agressividade que, porra, meu irmão, há 30, 20 anos atrás não tinha. Entendeu? Não tinha. Não vou dizer que pô, 30 anos atrás era saudável o consumo disso aqui, mas era muito mais, assim, muito menos danoso e nocivo do que é hoje. Aí a gente precisa entender três grandes pontos aqui. O primeiro deles é que, de fato, o consumo de vídeos adultos, tá? Ele é um elemento extremamente passivo, né? Afinal, vamos lá, numa atividade real, concreta, tá você lá e a sua esposa, você e sua namorada, cara, você tá fazendo o ato, né? Você tá fazendo o ato. Enquanto aqui, você tá assistindo outras pessoas fazerem o ato. Só por aí já tem uma grande diferença. O segundo ponto é a frequência. Então, enquanto na vida real você consegue uma frequência no ato ali muito menor do que isso aqui, porque aqui está 100% disponível para você a todo tempo. Então também existe essa diferença, tá? E o terceiro e último ponto, ou talvez o maior deles, seja a falta de realismo que você tem nessa situação aqui. Por quê? Vamos lá. Cara, aqui você consegue escolher basicamente qualquer mulher. Ah, hoje eu quero uma loira, hoje eu quero uma morena, hoje eu quero uma ruiva, hoje eu quero uma asiática, hoje eu quero 3, 4 mulheres. Você consegue escolher o que você quiser, cara. E isso gera um elemento prático para você na vida real, onde o oposto acontece. Muitas vezes você é casado, você namora, e você só vai ter uma única opção, entende? Isso acaba te gerando esse contraste, onde de um lado você pode escolher o que você bem quiser, do outro lado você não consegue, pô, escolher, entende? Ou também, vamos lá, pessoas aqui com performances incríveis, porra, mulheres gostosas pra caralho e, porra, sei lá, peitão, bundão. E aí você vê elas performando por horas a fio, e gemedeira e não sei o quê. Enquanto na vida real não é assim que acontece. Você vê um cara ali com a peça o dobro do tamanho da tua, na marreta por umas 4 horas seguidas, e você se sente um bosta. Porque você olha pra você e você fala, porra, eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho uma ferramenta desse tamanho aí. Entendeu? Então isso aqui te causa muito mais dano do que qualquer outra coisa. Quando se trata do elemento principalmente psicológico ali, ou de encarar a realidade como ela é. Mas o que eu quero mostrar pra você hoje aqui, cara, é principalmente esse elemento fisiológico da queda da testosterona, tá? Esse aqui vai ser o mecanismo que a gente vai trabalhar, então, pra de fato fazer com que você fique imbrochável, tá? E por que eu quero muito falar sobre a queda da testosterona? Cara? Porque isso aqui é real, isso aqui é concreto. A testosterona média dos homens vem caindo ano após ano. E por que ela vem caindo? Vamos lá. Porque a comodidade dos dias atuais nos engoliu. Então, nós criamos uma prisão do conforto que nos adoece dia após dia. E por que isso acontece? E antes disso, cara, eu preciso te dizer, buscar o conforto é natural do ser humano, é normal. Nós vamos naturalmente querer buscar momentos mais confortáveis. Afinal, quem em sã consciência escolheria entre essas duas opções? A primeira delas é você
ficar em casa, acordar tranquilo, de boa, ficar na cama ali com cobertor, o ar-condicionado ali regulado na temperatura certa, vai ver o Netflix, vai comer uma comida gostosa, ficar de boa, tá? Essa é uma opção. Agora a segunda opção é acordar cedo na chuva, pegar ônibus, se fuder o dia inteiro trabalhando, escutando punhação do chefe, para ganhar uma merreca e ter que voltar para casa todo fudido. E quem que escolhe a segunda opção ao invés da primeira? Ninguém, pô. Todo mundo vai querer o conforto. Então é natural que nós escolhemos o conforto no nosso cotidiano. Só que, quando o seu avô fazia isso, quando seu pai fazia isso, não tinha tanto problema quanto nós fazemos isso. Por quê? Porque na época do seu avô, na época do seu pai, o normal era você estar 100% desconfortável. Na época do seu avô, na época do seu pai, o banho tinha que ser gelado. Não porque os caras eram, porra, o David Goggins aí, enfrentar os desafios. Não, é porque não tinha resistência no chuveiro mesmo. É isso aí, não tinha chuveiro elétrico na casa dos caras. Ah, porque a comida não era ultra processada e hiperpalatável. O cara não comia McDonald's o dia inteiro. Por quê? Porque eles não gostavam? Não, porque não tinha essa porra. Era comida de verdade, comida que tinha. Ah, não, na época deles, no frio, o cara tinha que dormir com meia dúzia de cobertor. E no verão, cara, era passar calor. Por quê? Porque eles eram resilientes? Não, porque não tinha porra do ar-condicionado, entendeu? Agora, hoje em dia, você tem tudo isso. Então, naturalmente, nós vivemos numa sociedade o qual o conforto ele é muito mais presente. E beleza, cara, foi uma conquista da sociedade, da humanidade, foi uma conquista da raça humana. Só que, ao mesmo tempo, isso traz consequências negativas. E se a gente não abre o olho para isso, fudeu, cara. Porque a oferta de conforto nunca foi tão grande. E a grande questão é que o conforto em excesso, ele tira de você coisas que naturalmente você tinha que fazer. Naturalmente você tinha que fazer essas coisas que eu vou te falar, inclusive aqui, ó, elenquei para você 5 elementos aqui, e que eu vou te falar logo logo, mas que você deveria estar fazendo para que seu corpo tenha o mínimo de condição de te entregar uma testosterona normal. Porque senão a gente vive nessa loucura de caras com 20, 30 anos, com 200, com 300 de testosterona, achando que tá tudo certo. E isso é uma loucura, cara. Isso é pirar a cabeça. O cara sem porra nenhuma, sem libido, sem vontade de viver, fraco, broxa, porra, passa o dia inteiro cansado, cheio de sintoma de testosterona baixa de fato, mas vai fazer um exame, né? Ah, tá dando os valores de referência. Aí o cara fica achando que tá certo. Enfim, qual que é a grande questão de tudo isso, tá? Qual que é o grande efeito que isso traz? Hoje a gente observa que a testosterona média dos homens está caindo em 2% ao ano. E não é porque ela cai enquanto você vai envelhecendo, não é que você vai passando os anos, você vai ficando cada vez com menos testosterona, porque de fato se espera uma queda de 1% de testosterona ao ano depois dos 40. Então quando você faz 41, espera que você tenha 1% a menos, 42, 43, e vai um pouquinho a cada ano. Então se espera que um cara de 80 anos ele tenha metade da testosterona de um cara de 40. Mas não se espera que um cara de 40 tenha metade de um cara de 20. Não. Entre os 20 e os 40 é pro cara continuar com os mesmos níveis de testosterona. Os caras às vezes interpretam isso de forma errada. O cara acha que, porra, tô com 40, quer dizer que eu tô acabado, quer dizer que já era, já foi. Não, cara, não é isso. Assim como o cara às vezes tá com 20, ele acha que, porra, não dá mais pra resolver a situação. Isso é uma loucura, tá? Isso é uma loucura. Então, qual que é a grande questão? Inclusive, tá? Como eu falei, não é porque ano após ano vai caindo a testosterona, mas o que se observa é que pessoas dentro da mesma faixa etária, você pega lá um grupo da rapaziada, faz, da galera com uns 20 anos ali, faz exame todo mundo. Beleza? Você fez ano passado o exame com todo mundo lá. Pá, deu um resultado. Esse ano você faz o exame com essa mesma galera. O que acontece? Você vai observar uma queda de 2% entre esses grupos. Tá? Assim como se você voltasse, então, um ano passado, você vai encontrar 2% a mais. Se você voltasse no outro ano, vai ver 2% a mais. Por quê? Porque, enfim, no sentido contrário, ele vai caindo, né? Então, se a gente olha para trás, a testosterona, você vai vendo que ela era mais alta antes. Isso faz com que o seu pai tenha tido o dobro de testosterona que você tem hoje quando ele tinha sua idade. O dobro. O seu avô, mais do que o dobro do que você tinha do que você tem hoje quando ele tinha a sua idade, cara. Por quê? De novo, porque o ambiente que os caras viviam fazia com que eles tivessem que fazer essas coisas aqui naturalmente, eles não tinham opção. Agora você tem a opção. E o fato de ter dado a opção para você, da gente ter construído esse conforto muito bonito, muito bacana, que é muito legal mesmo, fez com que, porra, o seu corpo tá pedindo socorro. E você não dá o mínimo de condição para ele te entregar uma testosterona normal, que deveria ser normal. Essa é a grande questão, cara. Você já tem o máximo, você já tem a capacidade de produzir o máximo que você precisa. Já tem essa capacidade de produzir o máximo de testosterona que você precisa, cara. Só que você não dá condição mínima pro seu corpo. Imagina só que você tem a torneira ali, você abre a torneira no talo e tá jogando água pra cacete. Aí você quer molhar um jardim, você vem e conecta essa torneira numa mangueira. E você espera que ao final dessa mangueira saia jorrando água ali no quintal, para você poder regar umas plantas que você tem lá.
Só que quando você chega na ponta da mangueira, você vê que tá saindo uma gotinha de água, só um fiozinho de água. Você fala, caralho, como assim? Na ponta da torneira tava cheio de água, como é que aqui tá só um pouquinho? Aí você vai voltando o caminho, você vê que a mangueira que você pegou tá toda furada. E tá vazando isso pra tudo quanto é lado. Você que é um cara inteligente, o que você pensa? Porra, eu vou tapar os furos desta mangueira. Quando você tapa o furo da mangueira, o que acontece? Aquela água que tá saindo pra fora começa a sair lá na ponta. Então, hoje, o seu corpo não consegue produzir testosterona de forma adequada porque a mangueira que você usa tá toda furada, porra. Você tá fazendo todas essas merda aqui que a galera de tudo hoje faz, e aí isso faz com que o seu corpo não esteja num ambiente ótimo para a produção de testosterona. Quando você resolve isso aqui, naturalmente ela volta a aumentar, ela bate o talo de forma natural. E aí você, meu querido, você foge dessa loucura que tá hoje aqui, onde você encontra homens com zero disposição, zero energia, zero força, e aí sim, zero potência na hora H e zero libido. E eu não me canso de falar isso para os meus alunos dentro do Testosterona Blindada. Se você não conhece, o Testosterona Blindada é o meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que está lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui para 953 sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Se você quiser conhecer o Testosterona Blindada, é só clicar no primeiro link da descrição, beleza? Então, vamos lá, cara. Vamos lá. O que você precisa fazer para poder escapar dessa queda? E, de fato, por que essa queda acontece? Né? Vou te explicar primeiro por que essa queda acontece. O primeiro elemento, cara, é que é o seguinte: hoje ninguém mais dorme. As pessoas hoje não dormem mais. Elas dormem 3, 4 horas por dia, 5 horas por dia, quando muito, 6 horas. O cara que acha que dorme bem dorme 6 horas. E é claro, existirá momentos na sua vida que você talvez tenha que sacrificar um pouco de sono para você poder estudar mais, trabalhar mais, ganhar mais dinheiro. Vai existir isso aí. Com certeza vai existir. Só que não é porque você tem uma boa justificativa para fazê-lo que você não sofre o efeito dessa porra. E, cara, é comprovado. Quando você tem homens que dormem menos de 5 horas por noite, menos de 6 horas por noite, você encontra níveis de 20 a 25% mais baixos de testosterona nesses homens. Então não é porque você tem uma boa justificativa para dormir menos que você não será afetado por isso aqui, cara. Como ninguém hoje mais dorme direito, os caras viram a madrugada jogando videogame. É óbvio que o corpo vai reclamar pra caralho, é óbvio que o corpo não vai ter o mínimo de substrato para poder fazer as coisas acontecer. O que nos leva ao segundo elemento aqui, que é essa galera que só come merda hoje. Então imagina só, cara. Imagina que o seu corpo é um carrão. Pega um carro esportivo que você adora aí, sei lá, um carro que você gosta. Motorzão V8, foda pra caramba. E aí você abastece ele. Imagina que seu corpo é um carro de Fórmula 1, uma Ferrari. E aí você vem e entrega pra ele, abastece ele com combustível adulterado da sua cidade. Aí tem um posto vagabundo em Mequetrefe que só serve gasolina adulterada. Você vem e abastece o seu carrão com esse combustível. Cara, qual que é a possibilidade de dar certo isso? Entendeu? Das duas, uma, ou não vai conseguir extrair o máximo de potência desse motor, ou então vai dar pau no motor, cara. Então, por que quando é com o teu corpo você faz essa porra? Porque é o que a minha maioria da rapaziada faz. Se entope de fast food, tão pouco se fudendo. Isso principalmente com a galera mais nova, inclusive, os caras de 20, 25, 30 anos, os caras acham que vai viver eternamente, né, que o corpo é de aço, sozinho. O cara se entope nessa porra. E novamente, o combustível que você. Da mesma forma que o carro, se você dá um combustível bosta pra ele e não performa nada, o seu corpo acontece a mesma coisa, a exata mesma coisa, cara. Então, simplesmente, o teu corpo não tem condição de performar. Ele tá pedindo socorro pra você. E muitas vezes você não tá nem percebendo isso. Então o que acontece? Como a galera hoje só come merda, é claro que só vai ter resultado de merda também. O que nos leva ao terceiro ponto, cara, que é ninguém mais se mexe, e quando se mexe ainda faz tudo errado. Então assim, pensa na época do teu avô, do teu pai. Pensa hoje no que é você pagar, você vai pra academia, né? Você paga um lugar a qual você fica puxando um monte de ferro. Você já parou pra pensar que loucura é essa? Assim, e eu não tô criticando isso não, tá? Mas é só essa adaptação moderna do que é viver no passado, sei lá, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, os seus antepassados, seus avós, bisavós, eles não se preocupavam com isso, porque os caras passavam o dia inteiro na labuta ali, o dia inteiro trabalhando. Todo o trabalho era físico. O cara trabalhava na lavoura, o cara trabalhava na indústria, tudo trabalho era físico, né? O cara tinha que fazer um movimento, tinha que fazer alguma coisa. Hoje em dia não. Então com isso você tem essa forma tecnológica, que é a Smart Fit aí, de poder fazer o seu treino, de poder fazer um exercício mínimo para dar pro seu corpo a condição para performar bem. Só que o grande problema é que hoje em dia ninguém mais se mexe. Você pega, tem mais de 60% da população brasileira é sedentária, ninguém faz porra nenhuma. E quando faz, e tá o problema ainda, porque quando faz, ainda faz errado. Ainda faz errado.
Acha que, porra, os treinos convencionais de musculação vão fazer com que você consiga aumentar sua testosterona, ou que você recupere, ou tenha resultados concretos. E, cara, eu falo muito sobre isso dentro da testosterona blindada. Essa não é nem digamos assim, a forma mais otimizada de você ter resultado quando se trata dos treinos de musculação que você encontra por aí, no cotidiano, o treino de fisiculturismo. Cara, eles estão longe de ser a melhor forma para você ter resultados otimizados, tanto naquilo que eles se dispõem a fazer, que é te entregar mais massa muscular, que é te entregar uma perda de gordura, tanto nesse quesito quanto, cara, na construção de força, na construção de mais testosterona, de mais energia. Porra, esses treinos convencionais, cara, pô, eles estão longe de te entregar um resultado decente. E aí, tem o grande problema. O cara nunca faz, mas quando faz, ainda tá fazendo errado. E nem não sabe disso. Entendeu? O que nos leva ao quarto elemento aqui, cara, que é, parece que hoje em dia, tomar sol virou um crime. Então, assim, cara, sei lá, mas eu vejo rapaziada que passa primeiro o dia inteiro trancado dentro de um quarto, com a luz em cima ali, se o cara tá jogando, o cara tá fazendo, sei lá, o que diabo ele tá fazendo, tá trabalhando, mas tá trabalhando nesse ambiente totalmente insalubre, sem nenhuma iluminação natural. Cara, eu juro a você que eu já vi gente falando pra você passar protetor solar dentro de casa, pra ficar dentro de casa. É a luz da lâmpada vai te fuder. E eu, cara, penso num nível de loucura que você tem que estar pra poder, de fato, compactuar com um elemento desse, quando a gente sabe que o sol ele é fundamental para que você tenha uma saúde minimamente adequada. A gente tá falando aqui de regular, cara, desde os níveis de vitamina D até uma série de outros hormônios que são desencadeados, outras cascatas dentro do corpo que são desencadeadas pela exposição aos raios solares. E é claro, fazendo isso na forma adequada também. Não tô falando aqui pra você, porra, passar o dia inteiro torrar no sol, passar 4 horas seguidas no sol. Não, não é isso. Mas é você se expor da forma correta, tanto se expor de manhã, quanto se expor durante o dia, para que você possa regular ciclo circadiano, regular a vitamina D e ajustar todo o resto das coisas. Mas parece que virou um crime, cara, você fazer isso hoje em dia. É com essa loucura que tá na internet, porque parece que tudo é uma. Assim, parece tudo uma guerra. Parece que só existem dois lados de uma coisa. Ou aquilo que. As pessoas que defendem que aquilo é totalmente certo, ou como aquilo é totalmente errado. E parece que as pessoas perderam o bom senso. Parece que elas pararam de usar a cabeça para poder entender certas coisas. Enfim, o que nos leva ao próximo item da lista, que é o seguinte, cara, hoje em dia tudo está inundado por disruptores endócrinos. Então, disruptores endócrinos nada mais são do que químicos que vão alterar a sua produção hormonal. Beleza? Aqui nesse caso vão alterar de forma negativa. Tá? E eles vão estar presentes. Cara, e aí é foda, porque eles vão estar presentes na água que você bebe muitas vezes, na comida que você come, eles vão estar presentes em plásticos, eles vão estar presentes em desodorantes, em sabonetes, muitas vezes, nas roupas que você veste. E aí, cara, a lista é longa, entendeu? A lista é longa. E o problema de tudo isso é que quando você junta todos esses elementos aqui, você tem um cara totalmente disfuncional, você tem um cara sem capacidade nenhuma de viver da forma correta. Como o corpo dele pediria para isso acontecer. Porque eu não sei se você ainda lembra disso, cara, mas nós temos o nosso corpo, né, nós temos ele ainda. E esse corpo ele precisa de uma mínima condição para te entregar mais vitalidade, mais energia, mais disposição. Não é à toa que, porra, nós temos uma geração de cara cansado. Cara com 22 anos cansado, 25 anos cansado, cara com 30 anos cansado, cara com 35 anos já esgotado. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Daí você vai, pega em um olhar prático, você olha pro seu pai com 60 anos, ele tem mais disposição que você. Você olha pro seu avô com 85 anos e ele tem mais disposição que você. Você não parou pra se pensar com loucura isso, cara? Com loucura isso? Você não parou pra se pensar ainda nessa porra? Bom, esses são os grandes problemas, né? Quando a gente encontra e ocasionam, então, essa queda nos níveis médios de testosterona, geracionalmente falando, tá certo? E agora, cara, como é que você pode escapar disso, né? E eu tenho um único conselho pra você. Pra você escapar disso, cara, é só você fazer tudo isso aqui ao contrário. Então, ao invés de você cagar pro teu sono, comece então a olhar para isso com outros olhos. Comece a dar atenção para higiene do sono, para você dormir uma quantidade de horas adequada, uma qualidade. Foque também na qualidade, cara. Não esqueça que a gente tem, enfim, quando a gente dorme, a gente passa dentro da arquitetura do sono, várias fases diferentes, cada fase tem uma razão, tem um efeito no corpo, você precisa passar tempos específicos dentro de cada uma das fases para colher os melhores benefícios. E como é que você faz com que isso aconteça? Faça uma boa higiene do sono, assim você consegue garantir essa boa qualidade de sono, tá? Também, aqui ó, ao invés de comer merda, coma comida de verdade. Coma comida de verdade. Porra, ao invés de você aqui deixar de se mexer, cara, treine. Treine, faça isso da forma correta, inclusive. Tem um monte de vídeo aqui no canal
explicando como você pode integrar isso também de alguma forma na sua rotina, entendeu? Bom, tome sol, cara, se exponha ao sol da forma correta também, não vai sair fazendo merda aí, saindo fazendo de qualquer jeito também que vai dar merda, tá? Mas faça isso da forma correta e colha benefícios, cara, excepcionais, beleza? Fuja dos disruptores endócrinos. De novo, cara, faça tudo ao contrário do que tá aqui e você vai colher resultados sensacionais. Se você quiser, inclusive, né, para se tornar mais ainda imbrochável, porque tenho certeza que com esse vídeo aqui já tem todas as ferramentas pra, porra, nunca mais precisar tomar essa porra na sua vida. Eu recomendo que você assista este outro vídeo que está aqui, onde eu mostro pra você, com detalhes, como você pode reverter esse quadro aqui e executar tudo isso de forma certa. Beleza? Então te espero nesse outro vídeo aqui. Também comente aqui se você já fazia alguma dessas coisas ou o que você vai deixar de fazer também. Bora pra cima, quero saber de você. Tamo junto, meu querido. Te vejo nesse vídeo aqui e até a próxima.